Então, o Sri-Lingpa aqui diz: corrija todas as concepções errôneas, exponha a força de todos os antídotos, concentre todas as aspirações numa só, e busca a senda em que todas as sendas convergem. Então, eliminar as visões errôneas, eliminar o klesha das visões errôneas, qualquer tipo de ensinamento, de crença, de visão que atrapalhe a busca pela libertação do samsara e que atrapalhe a meta mahayana, que atrapalhe a meta de auxiliar os outros seres a se libertarem também. Expõe a força de todos os antídotos, né? Fale sobre esses antídotos, transmita esse ensinamento. E é claro que tem que praticar, né? Tem que se dar o exemplo aí também. Mas expor então a força dos antídotos para as perturbações mentais, ou seja, expõe a força das virtudes, a importância do cultivo das virtudes, que esse é um caminho para que se pratique as virtudes, né? Tem que haver esse tipo de esforço. A iluminação ela não virá subitamente, ela não virá sem esse tipo de esforço, porque a virtude é o que vai depurar o nosso eu, é o que vai fazer com que haja uma purificação e com que haja um senso de esvaziamento, né? Essa coleção de método e sabedoria. As outras virtudes, mais a virtude da sabedoria e discernimento, acerca do que é o eu, né? Entendendo que o eu é vazio de existência inerente. Não tem uma natureza própria. E busca a senda em que todas as sendas convergem. Busca a senda mais interna. Busca a senda mais idônea. Busca a senda que reúne todas as sendas mais profundas. Isso é o Mahayana no sentido mais profundo, né? O Mahayana completo e verdadeiro e profundo, ele vai incluir o Theravada, ele vai incluir aquela parte do Hinayana, que vai falar justamente sobre, né, a purificação das perturbações e tudo mais. Mas ele vai além, né? Filosoficamente. Ele vai ter a questão da ênfase da compaixão, e o Mahayana também, ele vai incluir em si o Vajrayana, né? Ele vai incluir o Tantra, né? O veículo Vajra, o veículo adamantino, que são essas práticas mais profundas. Então, essa ética e filosofia que serve de base para meditações mais profundas, para essa teurgia budista, essa alta magia budista, que vai então fazer com que a nossa mente se transforme, com que o nosso corpo sutil se transforme, com que os veículos se transformem. E não se pode praticar o Vajrayana, principalmente as práticas mais profundas, sem uma base adequada, sem o treino adequado na base ético-filosófica do Mahayana. Esses são os 4 fatores: corrigir as concepções errôneas, expor a força de todos os antídotos, concentrar todas as aspirações numa só, né, que é a aspiração de alcançar o Budado para o benefício de todos os seres, essa é a aspiração do Mahayana, e buscar a senda em que todas as sendas convergem, que é o Mahayana, o grande veículo. Esses são os 4 fatores, são os antídotos para o samsara. Eles são vitais se você deseja domar as fronteiras dos bárbaros, né? E aqui a gente pode entender bárbaro, obviamente, no sentido metafórico, né? Vamos imaginar que é como se fosse uma cidadela, que a todo momento está sendo invadida por bandidos, por bárbaros, que tentam roubar a nossa vida de nós, né? Que tentam nos perturbar. Que são as perturbações, são os kleshas, são as nossas ações errôneas, né? É esse nosso senso distorcido da realidade, devido ao poder da ignorância. Então, esses são os bárbaros que precisam ser domados. Então, esses fatores, né, esses antídotos, eles são fundamentais nesta era de degeneração, na Kali Yuga, a fim de resistir aos modos de vida equivocados de companhias negativas. Porque pessoas podem estar no caminho, mas a gente vai estar num mundo em que a maior parte dos seres não está nesse caminho. A maior parte dos seres está bastante perturbado. E mesmo quem está no caminho, no início, no intermediário, até que a pessoa se liberte do samsara,
ela ainda vai ter perturbações também. Então, como não se contaminar com as perturbações alheias? Como não se desencaminhar com determinadas companhias e tudo mais? Então, é necessário expor essa importância das virtudes, de uma conduta adequada e afastar as concepções errôneas, qual é o caminho adequado e qual é a senda adequada, para não se misturar, né? Para não se misturar com caminhos que diluem, pegam algo de bom e misturam com algo ruim. Continuando aqui no texto, as condições adversas são seu instrutor espiritual. Demônios e espíritos possessores, as emanações dos Budas. A doença é uma vassoura para o karma negativo e as perturbações para os kleshas. Os sofrimentos são a exibição da extensão da realidade última. E ele vai continuar aqui. Tais são os 4 fatores afligidos, né? Condições adversas, demônios, espíritos possessores, a doença como resultado do karma negativo, que resulta, por sua vez, das nossas perturbações, que nos impulsionam para ações negativas, e os sofrimentos que decorrem disso. Então, são esses 4 fatores afligidos. Eles são vitais, se deseja domar as fronteiras dos bárbaros. São fundamentais nesta era de degeneração, a fim de resistir aos modos de vida equivocados e tudo mais. Então, o que a gente pode entender aqui? Entender que essas condições adversas que possamos encontrar em nossas vidas, porque elas seriam o nosso instrutor espiritual. Não que elas sejam boas, não que elas sejam desejáveis, né? O budismo não é masoquismo, de modo algum. E o sofrimento nunca é desejável no budismo. Mas a questão é pensar que, já que estamos no samsara, haverá condições adversas, pensar que podemos aprender alguma coisa, podemos refletir. Elas podem contribuir para que a gente se desiluda do samsara se a gente tiver uma atitude mental reta. Se a gente tiver um reto discernimento, a gente vai entender que isso é da natureza do samsara, né? A decepção, a insatisfação, dukkha, a primeira nobre verdade, que a gente não consegue ter controle sobre tudo, porque nós estamos nessa teia complexa de causalidade, guiados pela ignorância, e não pela sabedoria, e não pelo discernimento, né? A gente está numa espécie de carruagem sem controle. Então, por isso, nós, com frequência, nos encontramos em condições adversas. Várias condições aí que a gente pode pensar em relação à nossa vida, que podem atrapalhar o nosso avanço no caminho, que podem atrapalhar o nosso acesso aos ensinamentos e tudo mais. Então, usar isso como uma forma de reflexão para se desiludir do samsara. E pensar que esses demônios, espíritos possessores, né, textos budistas também vão falar disso, como a gente vê em textos esotéricos, teosóficos, né, de cascas astrais, elementais, formas, pensamentos, hierarquias de seres que se alimentam, né, que nos parasitam, se alimentam das nossas próprias perturbações, se alimentam, incitam essas perturbações e tudo mais, né? Claro que a escolha de agir ou não será sempre nossa. Então é sempre importante a gente ter esse resguardo com a nossa mente, né, e observar se a gente está agindo de uma forma normal que nós agiríamos, né? Se estamos, digamos assim, sendo nós mesmos, entre aspas, ou se estamos tendo atitudes, pensamentos estranhos, invasivos, etc., né? Nos perturbando muito facilmente com as coisas. Porque muitas vezes pode ter aí esses espíritos possessores, esses demônios no nosso ouvido, né? Soprando no nosso ouvido, se aproveitando das nossas fragilidades. Então pensar que eles são emanações dos Budas, no sentido de que eles expõem as nossas fragilidades que têm que ser trabalhadas, né? Eles expõem as nossas próprias perturbações, né? É um teste. E pensar que a doença, por mais terrível que uma doença possa ser, por mais limitante que uma doença possa ser, mas essa doença é resultado sempre do nosso karma, é sempre resultado de um karma negativo. E aqui, né, todo mundo vai ter algum tipo de doença. E todo mundo vai ter algum tipo de doença grave. A diferença é que algumas pessoas vão ter jovens, outras pessoas vão ter na velhice, provavelmente, né? Dificilmente alguém vai viver uma vida sem ter nenhum grande problema físico, ainda mais hoje em dia, né, com a alimentação tão problemática.
não vai ter algum grande problema físico, nem que seja lá com seus 70 ou 80 anos, se não antes. Ou algum problema mental, né, de saúde mental também. E pensar que tudo isso é o resultado desse karma negativo, né, que é nosso individual, que está relacionado também com o karma coletivo, etc. O karma é sempre uma coisa muito complexa, né? Então não é uma questão de ficar julgando ou apontando o dedo, né? Aquela pessoa está doente porque é o karma dela que está atuando, né? Então ela fez isso por merecer. Todos nós seremos afligidos por problemas, por doenças, né? A doença ela faz parte, o envelhecimento, a doença e a morte é um processo inevitável no samsara, por isso que eu trouxe aqui a imagem, né, da roda do samsara e o senhor da morte aqui, mordendo Yama, mordendo essa roda. Enquanto estivermos no samsara, significa que estamos sob o poder das perturbações, sob o poder da ignorância, sob o poder de karma mais kleshas, né, de ações guiadas por perturbações, ações perturbadas que causam danos, que causam desarmonia. E a falta de saúde, ela é desarmonia. Então, refletir sobre isso, né, refletir sobre isso, que também ajuda a se desiludir do samsara. Então, os sofrimentos são a exibição da extensão da realidade última. Esses sofrimentos, essa insatisfação, no fundo é porque o que a gente almeja é algo permanente. O que a gente almeja é uma ausência de perturbação. A realidade última era isso, né? O nirvana é isso. E os sofrimentos nos lembram disso, né? Por isso que há essa insatisfação, porque no fundo a nossa mente ela busca isso, porque ela contém esse potencial de nirvana dentro de si, ela contém essa luz dentro de si que é o que lhe dá vida, de fato, né? Por isso que é uma mente-coração. Essa luz do coração, essa natureza Buda que está no coração, ela está lá e quer despertar. Não só nos seres humanos, né? Ela é universal, ela está em tudo, em cada molécula, em cada átomo, em cada criatura. Então, usar esses fatores afligidos para refletir, refletir sobre o samsara e refletir sobre a importância da renúncia, né, sobre a importância do desapego e sobre a busca de uma vida dedicada ao Dharma para se libertar do samsara. Porque tal treinamento é o grande contraponto à felicidade, no sentido de que a pessoa que fica se deixando levar pelas condições adversas, a pessoa que se deixa dominar por demônios e espíritos possessores, a pessoa que fica experimentando vida após vida, mais e mais sofrimento advindo de doenças físicas, mentais, etc., e que fica sofrendo, né, é o drama de todos os seres que estão no samsara, essas pessoas elas estão experimentando algo que se contrapõe à busca da felicidade. Algo que não vai trazer felicidade, algo que não é felicidade. E é o grande sucessor da miséria. Aqui, quando ele usa a palavra treinamento, é a pessoa ficar insistindo nesse caminho, ficar insistindo nessa vida samsárica. E isso vai trazer miséria, sempre, vai trazer algum senso de sofrimento, de insatisfação. E isso precisa ser superado. Porque senão, isso vai ser apenas um amuleto que vai atrair o infortúnio, né? Fica sempre na roda da fortuna. Ora está no topo, ora não está mais no topo, ora está embaixo. Né? Aquela coisa da tragédia grega, né? Ora é um rei e ora de repente perde tudo. É uma coroa dos desejos das mais inúteis, porque temos muitos desejos numa vida samsara, desejamos e buscamos muitas coisas, mas são desejos que não trazem uma real satisfação, que só nos levam para mais sofrimento. Então, pensando nisso, muito no sentido de que eu tinha falado, né, de pensar que é necessário se desiludir com o samsara, é necessário ver a natureza enganosa do samsara, refletindo a partir dessas experiências de infortúnio, de sofrimento que nós temos, seja doenças, seja possessões, né, se nós percebemos que estamos obsediados, e coisas semelhantes. A insatisfação existencial, o sofrimento psíquico e tudo mais. Olhar ao mundo ao redor e ver tanto o sofrimento dos outros seres também, né, dos animais, que é bem visível. Então, de novo, tais são os 4 antídotos aos modos equivocados. Eles são vitais se deseja domar as fronteiras dos bárbaros. Aqui ele vai se repetindo.
são fundamentais nesta era de degeneração para resistir aos modos de vida equivocados, aos modos de vida que não se harmonizam com o modo de vida do Bodhisattva e também para resistir às companhias negativas, né? Aqueles que promulgam, propõem ou que seguem, por ignorância, modos de vida que estão distantes do modo de vida do Bodhisattva. O eu é a raiz do karma negativo. Ele deve ser descartado de forma decisiva. O outro é fonte de iluminação. E ele deve ser adotado com entusiasmo. Então, aqui, aquela troca do eu para o outro. Trocar um foco egoísta por um foco altruísta. Aqui a gente já vê essa ênfase do Lojong, da alquimia mental, que vai ser muito enfatizada por vários expoentes da escola Kadampa. E depois também na escola Sakya, Jonan e Gelugpa. Então, lembrar da importância de se esvaziar de eu. De entender que até isso que a gente chama de eu só surge na dependência do outro, né? Que somos interdependentes. E, portanto, se quisermos alcançar algum tipo de felicidade, se quisermos sair desse modo ignorante, é necessário se voltar para o outro, né? Se voltar para essa totalidade, se voltar para essa interdependência. É necessário ter compaixão, é necessário ter bodhicitta, a base do Mahayana. E, de novo, aqui ele já vai dizer que esses dois ensinamentos sintetizam os antídotos, né? Isso é uma boa síntese do Mahayana, né? O eu é a raiz do karma negativo. A vidya, a ignorância, que nos faz atribuir a existência inerente, independente, separada, essencialmente separada, né? O que é um equívoco, disso que a gente chama de eu. E isso vai ser a raiz das ações errôneas. Isso vai ser a raiz do karma negativo. Já o outro é a fonte da iluminação, a compaixão, voltar-se para beneficiar os outros seres. E assim a gente entende que esse eu, ele é só uma camada superficial de uma existência complexa e interdependente. E, portanto, adotar isso com entusiasmo, com alegria. Isso sintetiza Shunyata e Bodhicitta. Ou a gente pode pensar também o método e a sabedoria, né? O eu que é descartado pelo poder da sabedoria e esse outro pelo poder do método, né? Da compaixão em ação. Dá para fazer várias relações aqui. E eles são vitais se deseja domar as fronteiras dos bárbaros. São fundamentais nessa era de degeneração, a fim de resistir aos modos de vida equivocados de companhias negativas. E para fechar, com uma decisão firme e com facilidade, desapegue-se. Desmantele completamente. E livre-se com gentileza. Esses são os 4 modos de selar o vazio. Eles são vitais se você deseja domar as fronteiras dos bárbaros. Então, de novo, fundamentais nesta era de degeneração, a fim de resistir aos modos de vida equivocados de companhias negativas. E se você se engajar nas práticas desta forma, os seres não estarão mais acorrentados, mas conseguirão se libertar do samsara, né? Vai ser possível auxiliá-los a se libertar do samsara, se eles seguirem o mesmo caminho, eles também se libertarão do samsara. Então, com uma decisão firme, com convicção, né, o que às vezes é traduzido como fé, do sânscrito shraddha, com convicção, renuncie, pratique a renúncia, né, a renúncia às coisas do samsara. E com facilidade, então, se desapegue. Desapegue-se dessas coisas, desses objetos de desejo do samsara, de uma existência samsárica. Desapegue-se do seu senso de eu. Desmantele completamente, no sentido de que não é só um desapego, mas é no sentido de que você vai esvaziar esse eu, vai perceber que esse eu é vazio de existência inerente. E assim vai se livrar dessa ilusão de separatividade com gentileza, de forma sutil, de forma harmônica, de forma intuitiva. E assim você sela o vazio.
né, assim você alcança essa compreensão do vazio de existência inerente, alcança shunyata, essa perspectiva do vazio de existência inerente, que na verdade é uma perspectiva de interdependência, né? Esse vazio nunca é um vácuo. Esse vazio, ele é essa interdependência e esse fluxo de causalidade complexa de todas as coisas nessa grande teia. E isso, né, chegar à sabedoria que compreende o vazio, isso então vai levar à libertação do samsara.